Nos últimos 10 anos, os crimes de feminicídio praticamente quintuplicaram no Brasil. Os números estão em altas. Cada vez mais mulheres estão sendo mortas. E quando não são mortas, são vítimas de agressão, assédio, estupro e desrespeito. A Lei Maria da Penha está aí para punir agressores. E o endurecimento nessa lei se torna cada vez mais necessário, mas, acima de tudo, o cumprimento dessa lei. Essa semana eu assistindo algumas coisas na internet, eu me deparei com um vídeo da doutora Geisa. Doutora Geisa, eu fiquei muito impressionada com o seu vídeo e a convidei para vir aqui para a gente falar desse assunto que é tão pertinente e tão atual, né, doutora Geisa? Esse número de feminicídios que a gente vem vendo, esse número de mulheres agredidas, ameaçadas e mortas, vem ganhando uma proporção muito assustadora. Como é que a senhora percebe isso, doutora? É isso mesmo, Grazi. Primeiro eu quero agradecer o convite, pela participação, é um prazer estar aqui com vocês. E, de fato, como você bem colocou, os números são alarmantes. Quando a gente pega para pesquisar, eu fiz uma pesquisa rápida, são 3.700.000 casos de violência doméstica no último ano. Então, assim, é muito alarmante, é uma coisa assustadora. E a violência doméstica, ela abrange vários tipos de relacionamentos. São aqueles relacionamentos, né, decorrentes da união estável, decorrentes do casamento, decorrentes da relação familiar em si. Então, assim, como você falou, é necessário mesmo, a lei vem sendo endurecida, né, mas a gente precisa cobrar efetividade. Eu abordei muito isso na minha fala, né, no vídeo a que você faz referência, porque, assim, a lei, ela até, a meu ver, já tem uma penalidade bastante severa, mas o que precisa é que ela seja efetiva, que essa proteção chegue às vítimas e chegue a tempo de evitar esses crimes que muitas das vezes, quando acontecem, ninguém sabia, ninguém esperava por eles e eles acabam acontecendo. Esse vídeo que eu estou comentando com a doutora Geisa, ela falava, entre outros assuntos, sobre o uso de tornozeleiras eletrônicas para homens que estão enquadrados na Lei Maria da Penha e que foram denunciados por vítimas. Eu queria que a gente começasse explicando esse endurecimento dessa lei. Houve uma reforma na lei recentemente. Me fala um pouquinho especificamente sobre esse assunto, que eu acho que muitas mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo não sabem disso e que a lei está aí para ser usada nesse formato da tornozeleira, doutora. Exatamente, Grazi. Recentemente, a Lei 15.383, essa lei é de abril de 2026, ela trouxe o uso de tornozeleira eletrônica como uma medida autônoma, medida protetiva autônoma da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha antes já previa essa possibilidade do uso da tornozeleira eletrônica, mas ele era restrito àquelas situações em que já havia uma reincidência, um descumprimento de medida anterior. Não era a primeira vez. Não era a primeira vez, não era uma medida imposta de imediato. A lei trouxe, justamente, né, por conta do aumento dessa violência, ela trouxe agora o uso da tornozeleira eletrônica como uma medida autônoma, então independente de ter tido medida anterior, desde que verificado, constatado que aquela é uma situação de risco iminente, né, ou de risco atual, ela deve ser imposta. E o que é interessante, Grazi, é que ela pode ser imposta até pelo delegado de polícia. Olha. Então, nas localidades em que são comarcas, né, em que existe um fórum, é o juiz quem vai autorizar. Mas nos municípios vizinhos, né, nos quais não há a presença do juiz, o delegado pode autorizar e depois o juiz vai ratificar, mantendo ou não essa tornozeleira. E a vítima também, Grazi, o dispositivo, a lei estabelece que a vítima vai ser informada quando o agressor estiver próximo à residência dela. Vai haver uma área. É um sinal de alerta que ela vai receber sobre alerta. isso. Vai haver ali uma restrição de circulação, o juiz vai estabelecer isso na medida, e se ele se aproximar desse local, tanto a vítima quanto a autoridade policial simultaneamente vai ser avisado. Nos parece ser algo bastante efetivo. Geisa, você acha que isso já é uma evolução na lei de proteção às mulheres? Você já enxerga como um ponto de evolução para proteger as mulheres? Enxergo, sim, como um ponto de evolução, mas a gente precisa agora trabalhar para que essa medida, de fato, ela seja aplicada, né? Porque eu acredito que uma das dificuldades que vai surgir
é justamente a quantidade de equipamentos disponíveis para poder atender, que certamente a demanda é muito grande. Mas até para isso a lei já previu uma participação mais efetiva dos entes federados, do município, dos estados, da União, através do Fundo Nacional de Segurança Pública, justamente para que se possa adquirir esses equipamentos e permitir que mais pessoas possam ter acesso a eles e, quem sabe, com isso evitar a prática de mais delitos, né, especialmente aí os delitos graves, né, de feminicídio que a gente vem presenciando. A gente estava conversando aqui nos bastidores e numa conversa rápida nós rememoramos aí pelo menos 4 crimes na cidade de Barbacena nos últimos anos. Vou referenciar inicialmente ao caso da Stephanie, na sequência uma moradora no bairro Jardim, uma ex-delegada, moradora aqui nas proximidades do bairro Ipanema também há pouco tempo morta pelo namorado, Bairro Aguada há pouco tempo também, um caso também de feminicídio com uma mãe morta, uma jovem mãe morta também, e a gente não está aqui para abrir questões de investigação, ou quem foi ou quem não foi, e essa semana passada agora, o caso da Letícia, que tomou mídia nacional, quiçá internacional, pela brutalidade como foi. Geisa, quais são os maiores obstáculos, na sua opinião, que as mulheres hoje ainda enfrentam para fazer com que elas sejam respeitadas e que a violência não chegue dentro de casa, não chegue até elas? Grazi, o caso da Letícia, especialmente, é um que eu gostaria de externar aqui. A Letícia era minha amiga pessoal e, assim, eu fiquei sabendo dessa situação, né, pela imprensa. A Letícia nunca tinha comentado comigo ou com outras amigas de sequer ter passado por situação, né, que pudesse induzir a uma questão dessa. Então, eu vejo que, assim, existe um temor muito grande das mulheres, das vítimas de violência, em denunciar, existe um temor em compartilhar. Eu vi até pelos muitos comentários que eu recebi, pelas muitas mensagens que as mulheres diziam assim: mas eu tenho medo de denunciar e o agressor ficar pior ainda e não dá tempo do socorro chegar. Então, assim, essa é uma dificuldade real que precisa ser esclarecida, precisa ser compartilhada, precisa haver uma educação, uma conscientização nesse sentido, um esclarecimento acerca desses direitos, porque o compartilhamento dessas informações com pessoas ali do seu círculo de convivência pode ajudar a evitar. E muitas das vezes a mulher está tão envolvida naquele relacionamento que ela não enxerga o agressor, ela não enxerga aquilo como uma possibilidade. Eu confesso que eu não imaginava um crime dessa magnitude, com tanta barbaridade como feito, numa pessoa tão próxima a mim. Você acha que também, doutora, existe um pouco de vergonha em alguns casos? As mulheres têm vergonha de admitir que o companheiro foi agressivo, têm vergonha de falar que aquele homem que para a sociedade ou na rede social está tudo lindo, em admitir que não tá bom. Você acha que pega um pouco disso também e não Sim, só o medo? Sim, eu acho que a vergonha também existe e também no sentido de, sim, a mulher, muitas das vezes, ela se identifica, de certa forma, como culpada. Uma das condutas que também são rechaçadas pela Lei Maria da Penha é a violência psicológica. E a violência psicológica, Grazi, ela faz muitas vezes a vítima achar que a culpa é dela. Então, a vítima acha que foi ela que fez errado ao usar determinado tipo de roupa, ela que fez errado a se apresentar de determinada forma, e com isso ela se sente também envergonhada, porque no fundo ela acredita naquela situação, naquela violência, né, que ela é merecedora de uma violência. Que ela é merecedora, exatamente. Doutora Geisa, o que é preciso fazer? O que as mulheres precisam fazer? A gente sabe que a lei precisa ser cumprida, como a senhora bem me disse, que a lei ela é dura. Hoje, a pena máxima, no caso de feminicídio, pode chegar a 40 anos de reclusão, que um homem de 25 anos pega uma pena de 40, ele vai a 65, ele vai passar a grande parte da sua vida tendo seu direito de liberdade cerceado.
Mas o que é preciso fazer? A lei precisa ser cumprida. Então, obviamente, a gente precisa cobrar do poder público aí que a lei se faça eficaz. Com celeridade, né? Através de reforços nas forças policiais, jurídicas. Então, são vários caminhos que precisam ser. Sim. Mas na vida da mulher, o que precisa mudar hoje? O que ela precisa enxergar? Não só da mulher, da família dessa mulher também, que às vezes está enxergando uma situação e não sabe o que fazer. Qual que é a chave que precisa virar para a gente tentar minimizar isso e a gente não ver tantos casos de brutalidade acontecendo como a gente tem visto? Eu penso que é um problema bastante complexo, né, Grazi? Mas assim, eu penso que precisa denunciar e precisa compartilhar essa informação. Então, assim, quando a vítima compartilha isso com uma amiga, com a mãe, com o pai, com um irmão, uma irmã, uma prima, ela está fazendo com que outras pessoas que estão fora daquela relação, que possam ter, que enxergam aquela situação com maior realidade, né? Essas pessoas possam buscá-la, possam ajudá-las, fiquem atentas a ela. Fiquem atentas, possam intervir, né? Porque assim, a gente sabe que às vezes o socorro policial ele pode, né, não chegar a tempo. Em Minas Gerais, eu acho que a Polícia Militar é muito efetiva. Na nossa região aqui, só temos elogios, só temos a agradecer, né, por esse trabalho efetivo. A gente vê esses resultados. Mas, assim, a vítima precisa demonstrar, precisa compartilhar essa situação. Não sentir vergonha, não aceitar essa violência psicológica, não acreditar, né, que de fato ela contribui de alguma forma, porque não, ela é vítima. Então não tem nada que a mulher faça que justifique qualquer tipo de violência contra ela. E acho que também a gente pensar que segunda chance nem sempre é uma boa escolha. Segunda chance não. Eu acho que, a meu ver, nunca é uma boa escolha. Nunca é uma boa escolha. Nunca é uma boa né? escolha. E é o que você falou também de, ele estava bêbado, ele não costuma fazer isso, ele estava muito nervoso, ele estava muito cansado. Só que a vítima, nesse caso, pode ser você. Pode ser você. E assim, Grazi, uma coisa na sua fala que me fez recordar é que às vezes a mulher não denuncia e não pede a medida protetiva, porque uma das medidas protetivas muito comuns é o afastamento do lar. E nisso também a gente teve uma modificação legislativa, porque agora até a autoridade policial pode determinar esse afastamento do lar. E isso também foi estendido para outros tipos de violência, porque a gente pensa muito assim na violência física, né? Mas também foi estendido para violência sexual, para violência psicológica. São vários tipos de violência. São vários tipos de violência. Mas muitas das vezes a mulher pensa assim, eu não tenho recurso, eu não tenho como sobreviver, se ele sair de casa, se ele for preso, como que eu vou fazer, né? Uma das medidas que existem para contornar essa situação é que a mulher vítima de violência doméstica ela deve ser imediatamente colocada nesses programas de assistência social, né, do governo. Ela também, o juiz vai fixar alimentos provisórios, né, uma pensão alimentícia em caráter provisório, e essa decisão do juiz tomada como medida protetiva, ela já vai ter força de título executivo judicial. Então, assim, não precisa ingressar com uma ação de alimentos provisórios. A própria medida protetiva já traz celeridade para isso, né? Já traz celeridade. Ela já vale para buscar esses alimentos provisórios, e ele também perde a guarda, né, se houver essa guarda, ele perde a guarda e pode haver até ali uma restrição ao direito de visitas. Então, assim, existem mecanismos, mas eles precisam ser buscados, eles precisam ser acionados, né? E a vítima precisa confiar nas autoridades e confiar também ali naquele círculo que ela tem de familiares, de amigos que também poderão ajudá-la. Doutora Geisa, eu queria então que você falasse para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, se ela percebeu que está sendo vítima de qualquer tipo de agressão. A gente falou de diversas agressões, nem sempre só o tapa, né? Nem sempre só o empurrão, nem sempre só agressão física, ela é agressão. Se ela se sentir coagida, ameaçada, tendo seus direitos violados, o que ela precisa fazer? Por onde ela pode denunciar? A quem ela deve recorrer num primeiro momento? O meu conselho é que denuncie, que procure as autoridades. Existe o Disque 181, que é possível fazer uma denúncia anônima. Aqui em Barbacena, a OAB
ela está com um programa de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, justamente para poder prestar esclarecimentos, mostrar ali, né, às vezes até antes da denúncia, a vítima quer saber o que ela pode fazer, às vezes não tem acesso a um advogado, ela pode buscar esse acesso através da UAB e, numa situação de emergência, não hesitar, ligar o 190, acionar a polícia e entrar com o pedido de medida protetiva, que aí ele já é imediato ali, o delegado já faz o encaminhamento para o juiz e as medidas vão ser impostas de acordo com aquela circunstância, com aquele caso concreto. E acho que nunca se esquecer que o maior amor que você pode viver é o amor próprio. Amor próprio, exatamente. Né? O amor do outro, nem sempre, ou quase nunca, ele vai ser maior que o seu. Então, sim, a partir do momento que você não se ama, que você não se respeita, não se empodera, né? Não se empodera e não fala não. Você precisa falar não em alguns momentos da vida, sim, né, Geisa? Você precisa falar basta. Exato. Né? E firmar o pé para que a gente não veja mais vítimas como Stephanie, como Letícia. Exatamente. Mas, doutora Geisa, obrigada por esses esclarecimentos. Eu acho que é uma conversa necessária, que muitas vezes as informações, acho que até pelo acúmulo de coisas que a gente vem recebendo no dia a dia, tudo gira muito rápido. As pessoas às vezes imaginam que para conseguir uma medida protetiva, para exigir que esse agressor use uma tornozeleira eletrônica, precisa de um processo longo, e a gente hoje sabe que não. Sim. Né? Ela vai ter segurança, ela vai ter apoio, e ficar atenta realmente aos sinais. Né? Ficar atenta aos sinais, evitar os relacionamentos abusivos, né, Grazi? Então, constatou uma situação dessa, termina esse relacionamento, né? Nem inicia. A minha frase é um pouco radical, inicia, mas eu penso o seguinte, ele não vai mudar. Exatamente. Ele não vai mudar. Né? Pode ser que, foi só um momento. Não, ele não vai mudar. Né? Esse relacionamento, se começou de alguma forma errada, isso tende só a piorar. Então, respeite-se, ame-se. Doutora Geisa, muito obrigada por essa conversa. Eu é que agradeço. Né? E a gente espera que realmente, numa próxima vinda sua, que seja para a gente falar de coisas boas, né? De uma diminuição do número de agressão, que as mulheres estejam mais fortes, mais empoderadas. Doutora Geisa tem um trabalho super bonito lá no Unipac, professora universitária, trabalha com direito público, direito de família, e está aí sempre preservando o que há de melhor, que é a nossa vida, o mais importante para todos, né? Exatamente. Muito obrigada, Grazi. Agradeço a atenção e espero poder ter contribuído aí de alguma forma, trazendo essa informação, que ela possa ser usada aí em benefício das mulheres e a gente, como você disse, evite, né? Para que, quem sabe, na próxima entrevista a gente não esteja falando que esse número melhorou, que os casos de violência diminuíram. É isso mesmo. E compartilhar que a gente segue esperando um julgamento célere nesses casos de feminicídio recente aqui em Barbacena, né? As autoridades agiram rápido e agora a gente conta que também haja um julgamento justo, mais rápido e célere para que a gente tenha aí a resposta, né, da sociedade. Porque a vida dessas mulheres não volta, mas elas podem servir de marco ali para que novas vítimas não sejam ceifadas, né, Geisa? Exatamente. Então é isso. Olha, compartilha esse vídeo, manda para as pessoas, faça essa informação chegar ao maior número de mulheres possível, porque a gente pode sim barrar essa violência, porque até quando a gente vai ser vítima disso? Obrigada.